Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rogério Albuquerque, eu sou aluno de Engenharia Mecânica da Faculdade UCL da Serra do Espírito Santo. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre a NR10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Iniciando pela NR10, é uma norma regulamentadora que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem nas instalações de serviço com eletricidade, né? Que trabalha nesse setor. Seus objetivos é oferecer o conhecimento básico sobre os riscos nas tarefas e as intervenções de instalações elétricas energizadas e desenergizadas, né? Que tem tensão ou tem ausência de tensão naquele serviço. Se destina a todo trabalhador que trabalha na área de elétrica, né? Ou que vai acessar uma área que tem energia potencial, né? É importante frisar que a NR10 ela define um profissional que ele só é legalmente capacitado quando recebe um curso de um profissional legalmente habilitado que é reconhecido pelo MEC, né? Esse curso ele tem a duração de 40 horas e tem uma reciclagem em cada 2 anos, para relembrar, né, o profissional de vários tópicos importantes, sempre focando a segurança de todos. Eu vou destacar um pouco alguns exemplos o que se fala sobre esse curso, né? A importância o que é citado nesse curso. Primeiramente, se fala sobre a introdução à segurança na eletricidade, energia elétrica, né? Falando desde a geração, né? Que são as usinas, né? A transmissão, que é ao invés de cabos e torre, a distribuição, que é das concessionárias para a casa da gente, né? Isso envolve tanto a inspeção, para ver se está tudo ok, a manutenção e a construção, né? Fala também sobre os riscos, né? Em instalações elétricas em eletricidade. Os principais riscos nessas atividades, com certeza, é o choque elétrico e queimaduras, né? Que a pessoa pode sofrer com isso. Fala um pouco sobre técnicas de análise de risco também. Risco de origem em elétrica, né? Radiação, tem riscos ergonômicos também, sempre toda atividade, né? Tem risco de queda, que às vezes alguns riscos o trabalhador vai trabalhar em altura, né? Áreas classificadas e atmosferas explosivas também. Fala um pouco sobre medida de controle de risco elétrico, que são procedimentos de checklist do serviço, né? Quando a pessoa vai fazer um serviço, às vezes no quadro, ele tem a desertização, dependendo do local, ele tem que fazer o aterramento e barreiras de proteção e isolamento, né? Para identificar que está tendo uma manutenção ou um serviço naquele local. Fala também sobre os equipamentos de proteção, né? Que são os EPIs e EPCs, provenientes das atividades. Em elétrica, como em todos os outros casos, tem EPIs específicos, né? O importante até em muitos locais agora são as roupas RF, né? Que é resistente a fogo. Se porventura tiver um choque elétrico, uma queimadura, alguma coisa, aquele calor, um arco elétrico acontecer naquele exato momento, a roupa ela é resistiva a essa situação, como os outros EPIs utilizados, né? Fala um pouquinho também sobre proteção contra combate a incêndio e primeiros socorros, né? A pessoa não sai uma experta, mas se tiver um princípio de incêndio ali, a pessoa sabe combater, sabe diferenciar qual extintor vai ser utilizado. E de primeiro socorro, às vezes ajudar ou salvar algum amigo, algum profissional que está trabalhando perto ali, se porventura acontecer algum acidente.
ok? Agora vamos falar um pouco sobre NR11. É uma norma regulamentadora que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem nos transportes, né? Que seria movimentação, armazenamento, manuseio de materiais, né? Que tem muito hoje em dia, né? Essa norma estabelece os requisitos de segurança a ser observado nos locais de trabalho, né? Tanto de forma mecânica como de forma manual, que às vezes o trabalhador, né, o operador, ele vai estar trabalhando com a máquina, com o equipamento, ou então ele vai estar fazendo o serviço de forma manual, né? Como hoje em dia a tecnologia está sendo avançada, diversas atividades deixaram de ser de forma manual e passaram a contar com máquinas e equipamentos, né? E devido a essa mudança, o número de acidentes cresceu de forma significativa. Então, esse NR11 veio para ajudar a diminuir esses acidentes, né? Que ela determina as diretrizes que garantem a integridade e a saúde e segurança dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho, né? Os equipamentos para a movimentação de cargas e materiais deverão ser construídos sempre de acordo com a norma, né, para garantir a segurança. Então, como essa norma quanto às outras, existe, existe uma norma certa para cada atividade, para cada item, né? Essa ela fala sobre os pontos certos que deverão ser fiscalizados, inspecionados, né? Por exemplo, um operador de uma empilhadeira ter o conhecimento certo do peso que ele está levando, né? Que ele está se movimentando. Os equipamentos deverão ter sistema de sinalização sonora e luminoso para identificar que aquele equipamento ali está passando, né? Dando o exemplo da empilhadeira também, né? Sempre focando a segurança. Dando ponto também na manutenção dos equipamentos, sempre verificar o sensor de sobrecarga, né? Podemos falar de um MUC ou de equipamento de içamento de carga, sempre o cheque dos sensores de carga, né? Freio, cabo de aço, ganchos de travas, né? O sensor de carga seria um sensor que, se passar da carga limite ali, né, do equipamento, ele corta a operação, né? Ele trava para danos não for ocorridos, né? Para, evitando assim um acidente, com certeza. Falando sobre empilhadeiras, algumas que trabalham o gás, né, o uso dessas máquinas em locais fechados pode ocasionar grande concentração de gases nocivos, né? Então, se não for utilizado dispositivo que neutraliza, o certo seria utilizar equipamentos elétricos, né? Utilizando bateria, que aí ele não tem liberação de gás, né? Isso, falamos um pouco aí sobre a NR12 para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre falamos da NR11, né? Vamos falar da NR12 agora. Que esse é segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Ela estabelece as medidas de proteção para garantir a integridade física dos trabalhadores e prevenção de acidente na fase de projeto, utilização de máquina e equipamentos, desde a fabricação, importação e comercialização, né? Tudo que pode ter uma segurança numa máquina do equipamento, né? Vamos dar um equipamento, uma máquina, um ar-condicionado, né? Ou então até uma empilhadeira que nós falamos agora há pouco, todos os itens nela que pode ser observado sobre segurança tem que ser, falado nessa NR, né? Se tem cantos vivos em chaparia, aonde que é
Tem quadro elétrico, tem que ser identificado, se tem movimentação, né? Por exemplo, se tem uma correia, se tem ali, tem que ser identificado, tem que ter uma proteção, né? Essas medidas de proteção devem ser adotáveis de passivo e de multas da empresa, né? Caso ela não esteja de acordo com a norma, né? Bom sempre lembrar que a utilização dos EPIs é essencial para o manuseio de máquinas e equipamentos, né? Sempre utilizar os EPIs corretos e ficar sempre atento à identificação dos riscos da tarefa, né? Essa norma NR12 dispõe das medidas de segurança para assegurar proteção, como a gente pode dar o exemplo aqui, né, que nós já tínhamos falado, o arranjo físico e das instalações, né, de equipamentos, instalações de dispositivos elétricos, dispositivo de partida, acionamento, de parada de emergência, são aquelas botoeiras vermelhas, né, de caso de algum pane, de algum acidente, de alguma intervenção que a pessoa pode ter que falar no exato momento, ele é acionado, né? De transporte de materiais também, como fosse uma correia de transportadora, né? Aspecto ergonômico do equipamento que a pessoa vai trabalhar, né? A manutenção do equipamento, a inspeção, os ajustes de reparo, né? Sinalização, né? Se a máquina vem com o manual certinho, explicando todos os itens, né? Os procedimentos de segurança do equipamento, tem que provir de treinamento, né? E sempre registro e documentação das máquinas, né? Tudo que foi feito ali tem que sempre ser documentado naquela máquina. Então, isso é uma ANR que se fala dos equipamentos, né? Tudo que se for de segurança daquele equipamento é listado nessa ANR, evitando sempre o acidente, né? Agora iremos falar um pouco sobre a NR13, né? Norma regulamentadora que tem como objetivo garantir a segurança em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, né? A NR é muito importante aí. A norma foi criada para prevenir inúmeros acidentes que ocorriam pela falta de válvulas de segurança, né, mais eficientes. Antigamente não tinha ou tinha pouca utilização, né? Válvulas de segurança. Elas deverão ser aplicadas nas instalações onde utilizam, né? Um exemplo de caldeiras, que seria caldeira, são equipamentos de produção de vapor, né? Diversas usinas aí utilizam, né? Vasos de pressão são acumuladores, né? De fluidos que tem uma pressão bem maior do que a atmosfera, né? Tubulações, né, são transportadores de fluidos, também adquire. Tanque metálico de armazenamento também, né? De produtos com a pressão sempre maior do que a atmosfera, né? É bom frisar que todos esses tópicos e tipos têm classe de limite de trabalho, né? Tanto de pressão, temperatura, né? Vazão, sempre de acordo com a norma, né? A norma existe uma tabela sobre cada classificação, né? Caldeiras, a classificação dela, vasos de pressão, tubulações, né? A norma se tem uma tabela falando de todas essas requisitos. Além disso, as empresas que possuem os equipamentos deverão submeter a processos rigorosos de inspeção, né? Sempre focando a segurança do trabalhador, né? Então tem que estar com os checklists e tudo em dia, né? Sobre as condições de todos os equipamentos de proteção, né? Que as condições de riscos ali são bem iminentes e acontecem, né? São os riscos que pode acontecer. Podemos falar aqui dos riscos que pode acontecer em caso de descumprimento dessas normas, né? São coisas simples, mas se não foram vistas, o acidente pode ocorrer, né? Que são operação sem um dispositivo de segurança,
que são importantes, né? O mais importante é a válvula de segurança, que é uma válvula de alívio, né? Exemplo, se uma caldeira, se um vaso de pressão estiver trabalhando e passar daquela pressão limite de trabalho dele, essa válvula é acionada e a pressão é aliviada, né? Atraso na inspeção, o que pode acontecer também é o atraso na inspeção de segurança periódica das caldeiras, né? Periodicamente elas são passadas pela inspeção por técnicos, né? Engenheiros, para ver se está tudo de acordo com as normas e projetos, né? Outros pontos também que tem que ser checados são bloqueio de dispositivo de segurança de caldeiras, né? Bloqueio de dispositivos. Às vezes muitos locais às vezes dão problema, de vez de arrumar, bloqueia aquele dispositivo, né? Estão ignorando, faz o bypass, né? Isso daí é uma falha passiva aí de um risco grave de acidente, né? Ausência de dispositivo de controle de nível de caldeira também, né? Um visual para você saber no manômetro do nível de ali, para você saber qual está a pressão, como que está operando ali, exemplo, a caldeira, né? Operar equipamentos também de má condições, né, de funcionamento, equipamentos que já deveriam ser desativados e estão operando ali, né? Estão infringindo a norma e estão botando o trabalhador a risco, né? E operação de caldeiras, exemplo, para o trabalhador que não é qualificado e não foi supervisionado ali, né? E não tem o conhecimento certo daquele equipamento, ele pode ter vários danos ali, né? Não operar corretamente ali, né? Vale lembrar que, nós falamos de profissional, né? Vale lembrar que entende-se como um profissional habilitado, né? Aquele que tem a competência legal para exercer a profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto de construção, né? Que seria a pessoa qualificada para dar o aval se, por um exemplo, se uma caldeira está de acordo ou não para funcionamento, ok? Agora vamos falar um pouco da NR14, que é a norma regulamentadora de fornos, de diversos tipos de forno, alto forno, forno pequeno, grande, médio, pequeno, médio e grande porte. A norma tem como principal objetivo regulamentar todos os processos que envolvem o trabalhador com o forno, né? Preservando sempre a segurança do trabalhador. Ela define, né? Define as boas práticas de processo de construção de um forno industrial ali, a fim de prevenir o potencial de risco, né, que acontece com a falha durante o processo. Por segurança, que é dito na norma, os fornos de qualquer utilização, né, devem ser construídos bem sólido, revestido com refratário, para aquele calor radiante que está nele, ele não ultrapasse os limites de tolerância, né? Como essa norma, como nas outras, todas as operações existe limite de tolerância, emissão de radiação, temperatura, né? Que é nesse caso. Um exemplo que a gente pode dar assim, deve ser instalado em locais adequados, oferecendo o máximo de segurança, deverá ser ventilado para evitar os gases, né, nocivos à saúde do trabalhador, então deve ser em lugar aberto, não pode ser enclausurado, né? Sempre focar que os trabalhadores ali presentes têm que utilizar os EPIs adequados, né? Ainda mais perto de alto forno, existem os roupões, anti-chama, né? Eles ficam igual um astronauta mesmo, né? Em geral, deve atender todos os requisitos que é ditado nessa norma, né? Isso falamos um pouco da NR14. Agora nós vamos falar da NR15, que é atividades em operações insalubres, né? Insalubridade. É uma das mais importantes dita até agora, né? Que nós podemos conhecer. Considera as atividades insalubres aquela atividade que expõe o trabalhador a agentes nocivos, né?
a saúde acima de determinados limites de tolerância. Infelizmente, às vezes tem situações que o trabalhador ele vai trabalhar em umas condições como, por exemplo, excesso de ruído, exposição a um calor, né, maior que os permitido, vai trabalhar às vezes no frio, na umidade, vibrações, radiação, agentes químicos, né, ou exposições em contatos, poeiras e minerais, né, até trabalhador que coleta de lixo, né, tanto lixo de rua como lixo também hospitalar, né, que é pior ainda. Então, nisso sempre tem as tolerâncias, né, como os outros que eu tinha dito, existe tabelas, né, de limites de tolerância para cada, para cada variáveis dessas, né. O, o adicional de insalubridade, né, tem toda pessoa que trabalha nessa área, existe lá na sua remuneração o adicional de insalubridade, né, todo mundo já deve falar, que para quem trabalha nessa condição, né, esse percentual é sobre o valor do salário mínimo, né? Tem gente que acha que é o valor sobre o salário total, não, é o valor sobre o salário mínimo básico do trabalhador, né? E ele pode ser de três índices, né? 10, 20 ou 40%, né? De acordo com o grau. É um grau mínimo, médio e máximo, né? Que esse grau é definido pela norma, né? É um detalhe importante que a gente tem que frisar. No caso de incidência de maior insalubridade, às vezes o trabalhador ele está escrito em duas incidências ali, né? Mas não é acumulativo, né? A pessoa está no grau de 10 e o outro de 40%. Ele sempre vai equivaler no maior, né? Não é acumulativo. Um ponto importante também é que se a empresa, ela, de algum motivo, ali, ela utilizar um EPC, né? Equipamento de proteção coletiva, que elimina ou neutraliza a insalubridade, a mesma vai ser, né, determinará a sensação do pagamento adicional, né? Como pode dar um exemplo, manter um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, né? Os trabalhadores utilizando os EPIs de proteção indicado, se estiver nessa faixa, os limites estiver na tolerância, não tem por que a empresa disponibilizar dessa insalubridade, né? Outra NR que fala sobre um ponto importante também, nós vamos falar agora, que é a NR16, né, que é atividades em operações perigosas. Às vezes a pessoa até confunde, né, perigosidade e insalubridade. Essa NR16 fala sobre a perigosidade. A importância de evitar risco do trabalhador é inquestionável em qualquer um dos segmentos, né? E por isso existe essa norma regulamentadora para os trabalhadores que estão nessas áreas de perigosidade e insalubridades. E é o caso dessa que nós vamos falar agora, atividades perigosas, descrita na NR16, né? Como podemos dar o exemplo, as atividades que são inseridas nela, como os explosivos, né? Trabalhadores que trabalham com explosivo, que trabalham com produtos inflamáveis, que estão expostos a radiações ionizantes, substâncias radioativas, exposição ao calor, né? Ou robôs com violências físicas, né? Movimentação mecânicas fortes, né? Com energia elétrica, né? Que são os eletricistas, e com motocicleta, né? Como se fosse um motoboy, né? Infelizmente a motociclista está exposto ali muito ao acidente, né? A norma afirma que a responsabilidade por afirmar se o trabalho é ou não perigoso é do empregador, né? Que ele tem que informar as atividades que é exercida por eles, né? Assim como o fornecimento de EPIs para cada situação. No entanto,
essa norma, ela afirma que caracteriza a perigosidade ou a insalubridade, que daí na NR passada, se dá por meio de um laudo técnico, né? Uma pessoa, uma pessoa, esse tal laudo ele precisa ser elaborado pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, né? Ele só assim pode afirmar se determinada atividade é ou não uma insalubre, né, como a passada, como uma perigosidade que seria essa, né? Por isso, o laudo deve conter todas as informações das atividades e os riscos inerentes a ela, né? Se dando um tópico aqui sobre a diferença dos dois, podemos falar que a perigosidade, né, que é essa NR16, é aquilo que é colocado a integridade física do trabalhador, né, em risco físico de morte inerente, né? Ou seja, o exemplo, né, risco de queda de altura, de corte, né, que a pessoa está exato naquele momento ali de acontecer, né, de um choque elétrico, né, de uma explosão. Já a insalubridade, que é a NR15, são os riscos que desenvolve ao longo do tempo, né? Ou seja, que coloca o risco da vida dos trabalhadores após muitos anos. A pessoa vai fazendo, às vezes, um ruído, a pessoa vai indo, e ela pode, né, perder a audição ou algo parecido, né? Além disso, essa NR16 classifica o risco em três níveis, né, como todos, que é o mínimo, o médio e o máximo, de acordo com a exposição do trabalhador. E como nós estamos falando sobre o adicional, né, o adicional da, da insalubridade que nós falamos, o adicional da perigosidade é de 30% sobre o salário do trabalhador, né, que é bem mais perigoso do que o outro, né? Beleza, pessoal? Isso aí é um pouco das NRs que eu vim falar para vocês. Muito obrigado, hein?